Chegamos ao capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Os versículos 1 e 2 dizem assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Devido à rejeição dos judeus, o Rei Celestial os deixou e foi para o norte, para a Galiléia. Agora ele voltava para Jerusalém para cumprir sua morte e ressurreição, conforme tinha profetizado no capítulo 16, versículo 21, e 17, versículos 22 e 23, para o estabelecimento do reino. Ele voltou ainda com o poder de cura, indicando que, como rei do reino celestial, ele tinha autoridade sobre as coisas negativas que danificam a criação de Deus. Se formos sérios com o Senhor no que se refere ao reino, devemos tratar a concupiscência, o orgulho e o amor à riqueza. O Evangelho de João nada diz sobre tratar com a concupiscência, porque o livro de João é um livro de vida. Mas porque Mateus é um livro sobre o reino, ele fala sobre tratar a concupiscência e outras coisas também. O reino é uma questão de exercício, e a maior parte desse exercício envolve vários tipos de tratamento. A concupiscência, o orgulho e o amor à riqueza impedem-nos de entrar no reino. O amor ao dinheiro está sem dúvida relacionado ao ego. Por natureza, todos nós amamos o dinheiro. No entanto, se quisermos entrar no reino dos céus, devemos tratar esse amor que nós temos ao dinheiro. Mais e mais, o Evangelho de Mateus trata com a concupiscência. Na constituição do reino celestial, o rei menciona explicitamente o tratamento com a concupiscência. A referência sobre arrancar os olhos ou cortar nossas mãos em Mateus 5, 29 e 30 mostra quão grave e sério devemos ser nessa questão. De outra forma, não há como entrar no reino dos céus. O tratamento total com a concupiscência foi negligenciado pelos cristãos, até hoje. Muito poucos cristãos já ouviram uma palavra séria e sóbria sobre Mateus 5 e 19, sobre a concupiscência. Por causa dessa falha, não há vida na igreja genuína ou o reino dos céus genuíno entre os cristãos. Como o Senhor necessita de um testemunho na terra? Como o Senhor necessita? Mateus 19, 3 diz o seguinte: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Os religiosos não permitiam que o Senhor prosseguisse. Eles barravam o Senhor, voltavam sempre para tentá-lo, colocando ali pontos perigosos, pontos difíceis para o Senhor. Contudo, sua tentativa sempre dava ao Senhor uma boa oportunidade. Uma oportunidade para revelar a si mesmo e também o propósito eterno de Deus. Aqui, a oposição dos religiosos permitia ao Senhor a autoridade de expor a seriedade do divórcio. A fonte do divórcio, amigo, é a concupiscência. É verdade. Se não houvesse concupiscência, não haveria nenhum divórcio. A palavra do Senhor, no capítulo 19, versículos 4 a 6, não apenas reconhece a criação do homem por Deus, mas também confirma a ordenação do casamento por Deus, isto é, um homem e uma mulher unidos e casados como uma só carne, inseparáveis pelo homem. O casamento é a união de um homem e uma mulher. Esta é a ordenação de Deus e é muito sério alguém quebrá-la. A ordenação de Deus aqui envolve não apenas coisas físicas, mas também coisas espirituais, pois a união de um homem e uma mulher no casamento significa a unidade de Cristo e a Igreja. Como há um marido para uma esposa, também há somente um Cristo para uma igreja. Não deve haver mais de uma esposa para um marido ou mais de um marido para uma esposa. Quão sério seria haver um Cristo e muitas esposas? Muitas igrejas, não é verdade? Ou então, uma igreja e mais de um Cristo? A ordenação de Deus é ter um Cristo e uma igreja. Em figura e em sombra deve haver apenas uma esposa para um marido. Que isso foi arranjo de Deus na criação, é claramente relatado na palavra dele. No versículo 7, os fariseus perguntaram ao Senhor: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?
Este mandamento não foi uma parte básica da lei, mas um suplemento da lei. Foi dado por Moisés não conforme a ordenação de Deus desde o princípio, mas temporariamente por causa da dureza do coração do homem. Em vez de discutir com os fariseus, o Senhor disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O mandamento a respeito do divórcio dado por Moisés foi um desvio da ordenação original de Deus. Mas Cristo, como Rei Celestial, recuperou-o ao princípio para o reino dos céus. Isso indica que o reino dos céus, de acordo com a ordenação de Deus, desde o princípio, não permite qualquer divórcio. No versículo 8 vemos o princípio da restauração. Restauração significa voltar ao princípio. As coisas que existem podem não corresponder ao princípio. Precisamos voltar ao princípio. No princípio, Deus ordenou um marido e uma mulher, e não havia divórcio. Por causa da dureza do coração do povo, Moisés aceitou o divórcio e permitiu que um homem divorciasse de sua mulher, dando-lhe carta de divórcio. O Senhor perguntou aos fariseus se eles queriam atentar para a ordenação de Deus ou para a dureza do coração deles. Todo aquele que busca a Deus deveria dizer: ó Senhor, tem misericórdia de mim para que eu possa atentar para a sua ordenação original. Não quero valorizar a dureza do meu coração. Eu condeno e rejeito a dureza do meu coração e volto à sua ordenação original. Esse é o significado da restauração. Hoje, muitos cristãos questionam determinadas coisas. Por causa da dureza do coração humano caído, o Senhor tolera algumas dessas coisas. Deveríamos concordar com essa tolerância ou com a dureza do nosso coração, do coração humano? Certamente não. Antes devemos receber a graça do Senhor para voltar à ordenação inicial de Deus. Devemos voltar ao princípio. Versículo 9 diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. A palavra grega para relações sexuais ilícitas é prostituição, que é pior do que adultério. A palavra do Senhor aqui indica definitivamente que nada além do adultério quebra o vínculo matrimonial. Exceto pelo adultério, não há motivo para o divórcio. E todos sabem também quando a morte de um dos dois. O versículo 10 diz: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Agora os discípulos percebem que, segundo a ordenação de Deus, o casamento é o mais rigoroso vínculo. Uma vez casado, você está totalmente preso, sem qualquer modo de libertar-se, a não ser que a outra parte cometa adultério ou morra. Foi tal percepção que levou os discípulos a pensar que era melhor então não se casarem, mas isso não depende deles. No versículo 11, o Senhor disse aos discípulos: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Nem todos os homens, mas aqueles a quem Deus dá o dom, são capazes de abster-se do casamento. Sem o dom de Deus, qualquer tentativa de abster-se do casamento encontrará tentações. O versículo 12 continua: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus são aqueles a quem Deus deu o dom de não se casar por causa do reino dos céus. Paulo foi um deles, 1 Coríntios capítulo 7, 7 e 8 e capítulo 9, versículo 5. Em nós mesmos não somos capazes de nos conservar na ordenação original de Deus. Por isso precisamos da graça. Precisamos do dom de Deus. Apenas aqueles que recebem o dom da graça podem aceitar a palavra do Senhor a respeito da ordenação original de Deus. Eunuco é alguém que trata inteiramente com a concupiscência. Para ser tal eunuco espiritual, precisamos da graça. Somente a graça pode proporcionar-nos a força e o suprimento para tratarmos cabalmente a concupiscência. A luxúria é um grande problema em nossa vida, porque em nós mesmos não somos capazes de tratar esse escorpião. Precisamos olhar para o Senhor e orar: Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me graça, a graça que eu preciso. Pela graça é possível tratar o escorpião maligno, sutil, da luxúria que danifica a nossa vida. A concupiscência prejudica não somente a vida do reino e a vida da igreja, mas também a vida humana.
Ela arruína casamentos e a sociedade. Ela danifica espírito, mente e corpo. Qualquer um que estiver sob o domínio do escorpião da luxúria será arruinado para a vida humana apropriada, vida familiar, vida social, vida da igreja e vida do reino. A luxúria danifica todo tipo de vida. A corrupção na sociedade de hoje vem principalmente da luxúria. Se a concupiscência for então tratada, a maior parte dessa corrupção desaparecerá. Nós que somos cristãos na vida da igreja precisamos tratar da concupiscência de modo sério. Para isso devemos depender da graça de Deus. Quando os discípulos repreenderam aqueles que estavam levando algumas crianças ao Senhor, o Senhor Jesus disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. 19:14. Então o Senhor impôs as mãos sobre eles. Aqui o Senhor enfatiza novamente que para participar do reino dos céus devemos ser como crianças. Aparentemente, 19 de 13 a 15 parece tratar de uma questão insignificante. Na verdade, esses versículos dizem respeito ao orgulho. O Senhor parecia estar dizendo a seus discípulos: Não devem rejeitar esses pequeninos, pelo contrário, vocês devem tornar-se pequeninos. O orgulho está escondido em seu interior. Vocês devem condenar e rejeitar seu orgulho. Se rejeitarem seu orgulho e se tornarem como um pequenino, estarão então no reino dos céus. Mateus colocou o tratamento para com orgulho entre o tratamento com a concupiscência e o dinheiro. Esse arranjo é muito significativo. Toda pessoa carnal que é amante do dinheiro é orgulhosa. O orgulho sempre se encontra entre as concupiscências. Toda pessoa carnal que é amante do dinheiro é orgulhosa. O orgulho sempre se encontra entre a concupiscência e o amor ao dinheiro. O versículo 16 diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ter a vida eterna em Mateus difere de ter a vida eterna em João. Mateus está relacionado ao reino, enquanto João está relacionado à vida. Ter a vida eterna em João é ser salvo com a vida incriada de Deus para que o homem possa viver por essa vida hoje e pela eternidade. Enquanto ter a vida eterna em Mateus é participar da realidade do reino dos céus nessa era e também em sua manifestação vindoura. No versículo 17, o Senhor respondeu àquele que lhe perguntava que coisas boas deveria fazer para ter a vida eterna. Porque me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Este um é Deus. Somente Deus é bom. Isso indica não apenas que o jovem que perguntava não era bom, mas também que o Senhor Jesus é Deus, o qual é bom. Se ele não fosse Deus, ele não seria bom. O Senhor também disse a esse jovem: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui o Senhor fala sobre entrar na vida. Entrar na vida significa entrar no reino dos céus. O reino dos céus é uma esfera da vida eterna de Deus, onde Deus tem sua autoridade. Assim, quando entramos nele, entramos na vida de Deus. Isso é diferente de ser salvo. Ser salvo é ter a vida de Deus entrando em nós. Enquanto entrar no reino dos céus é entrar na vida de Deus. O primeiro é ser redimido e regenerado com a vida de Deus. O último é viver e andar pela vida de Deus. Um é uma questão de nascimento, o outro é uma questão de viver. De acordo com o Evangelho de João, ter a vida eterna é receber a vida eterna em nós. Mas de acordo com Mateus, ter a vida eterna é entrar na vida eterna. A vida eterna entra em nós para nos dar um novo nascimento que nos torna filhos de Deus. Então entramos na vida eterna para ter a vida do reino. Assim, em João, a vida eterna envolve a salvação, como já dissemos, mas em Mateus, ela não está relacionada à salvação, mas está relacionada ao nosso viver após a salvação. Se queres, porém, entrar na vida, o Senhor disse ao jovem moço: guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos não é exigência para a salvação, está relacionado a entrar no reino dos céus. De acordo com a constituição do reino, entrar na vida exige que mantenhamos não somente o padrão da velha lei, mas também o padrão da nova lei complementada, capítulo 5, dos versículos 17 ao 48. A salvação, amigo, exige apenas fé, enquanto o reino nos exige uma justiça superior, a qual resulta do guardar a velha lei, mais o seu complemento dado pelo Rei Celestial.
A pergunta dos discípulos no versículo 25, sendo assim, quem pode ser salvo, indica que eles pensavam que entrar no reino dos céus era o mesmo que ser salvo. Muitos cristãos hoje têm o mesmo conceito, não é verdade? Eles sabem apenas somente sobre a salvação. Nada sabem sobre o reino dos céus. Mas em Mateus 19, o Senhor fala sobre entrar no reino dos céus. Embora possa ser salvo, você pode estar em perigo de não entrar no reino dos céus. Certamente a palavra do Senhor sobre ser mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus não é relativa à salvação. Essa palavra diz respeito ao reino dos céus. É muito difícil para alguém que ama as riquezas entrar no reino dos céus. Continuou falando o Senhor: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 21. Mesmo que o jovem observasse os mandamentos da velha lei, como declarava, ele ainda não era perfeito, segundo o padrão da exigência da lei complementada, pois não queria vender o que tinha e acumular tesouro no céu, como a Constituição do Reino exigia. Capítulo 6, versículos 19 a 21. Seguir o Senhor é amá-lo acima de todas as coisas. Essa é a suprema exigência para entrar no reino dos céus. O versículo 22 diz: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amar as coisas materiais acima do Senhor causa-nos sofrimento, mas os que amam a Cristo acima de todas as coisas ficam alegres em perder as suas propriedades. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Há dois tipos de homens ricos: os que são ricos tendo muitas propriedades e os que sonham em ser ricos, embora na realidade não sejam. Quanto ao sonho sobre as riquezas, todos são ricos. O desejo de algumas jovens é casar com um homem rico. Esse é o sonho delas. Se você não é o primeiro tipo de pessoa rica, então provavelmente é o segundo. O Senhor disse que é mais difícil para alguém que ama o dinheiro entrar no reino do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essa ilustração revela a seriedade de amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é o maior obstáculo para entrar no reino. O Senhor tratou com o jovem no capítulo 19 de maneira sábia. Ele tinha ido até o Senhor para perguntar-lhe o que deveria fazer para ter a vida eterna, isto é, para viver no reino. Conhecendo o coração do jovem, o Senhor lhe disse para guardar os mandamentos. Quando o Senhor foi questionado sobre quais mandamentos, ele relacionou 6 deles. Os mandamentos referentes a assassinato, adultério, roubo, falso testemunho, honrar pai e mãe e amar ao próximo como a si mesmo. Então o jovem disse: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? O Senhor estava pronto para responder-lhe e dizer-lhe o que fazer para ser perfeito. Em sua resposta, o Senhor parecia estar dizendo: mesmo que tenha guardado todos os mandamentos, você ainda não é perfeito. Pode ser perfeito de acordo com a lei de Moisés, mas não de acordo com a constituição do reino dos céus. Para ser perfeito segundo a constituição do reino, você deve vender suas propriedades, dá-las aos pobres e seguir-me. Esta foi uma palavra fatal. Quando o Senhor mencionou 6 dos mandamentos, o jovem ficou muito encorajado, pois ele era alguém realmente que guardava a lei. Mas quando o Senhor lhe disse para desarraigar-se do amor ao dinheiro e segui-lo, ele retirou-se triste. Nós, o povo do reino, somos totalmente diferentes das pessoas do mundo. Nosso coração foi tocado e somos sérios com o Senhor a respeito do seu reino. Riquezas e bens materiais não significam muito para nós. Por nossa vida natural, é muito difícil ter tal atitude em relação às riquezas. Mas pela vida divina, com a graça divina, podemos dizer que nos é uma alegria acumular tesouro nos céus. Vimos 3 exigências para entrar no reino dos céus: tratar a concupiscência, tratar o orgulho e tratar o amor às riquezas. Tratar com amor às riquezas é tratar com o ego. Aqueles que amam o dinheiro fazem isso por 2 motivos: por segurança e por prazer. As pessoas no mundo são afligidas a respeito de sua segurança. Elas estão ansiosas em prover o seu futuro e velhice. Outras amam o dinheiro pelo prazer que ele lhes dá. Eles se regozijam por contar quanto dinheiro têm no banco.
Tanto a segurança quanto o prazer estão relacionados ao ego. Assim, o amor ao dinheiro é uma questão do ego. Tratar com amor ao dinheiro é tratar com o ego, embora o ego seja trabalhado indiretamente. A palavra sóbria do Senhor sobre as exigências do reino não deve ser mera doutrina para nós. Precisamos tomar a palavra do Senhor de modo sério e abrir-nos ao Senhor com respeito à concupiscência, ao orgulho e ao amor oculto pelas riquezas por causa do ego. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós. Que o Senhor aumente a sua graça sobre nós. Que Ele mesmo complete aquilo que tem de fazer. Que possamos, pela graça do Senhor, levar o nosso ego à cruz. Que possamos crescer em vida, enxergar a vontade de Deus e fazer esta vontade, para que possamos então entrar na vida ou entrar no reino dos céus.